obrigado a vocês também, né, por estar aqui. Para mim é sempre um prazer dividir um pouco da minha experiência com as outras pessoas interessadas, claro. E o que eu vou fazer aqui hoje é um pouco isso, assim, é falar um pouco da minha trajetória, um pouco da minha experiência. E no meio dessa conversa, espero que isso sirva de alguma coisa para o que vocês pensam na fotografia. Eu comecei fotografando, como muitas pessoas, assim, meio por acaso, né? Não tanto por acaso, assim, que as artes sempre me interessou muito. Eu fiz, a partir dos 15 anos, começou uma inquietação muito grande, assim, sobre o que fazer. Eu queria ser músico, investi muito nisso, mas eu queria muito estudar, eu queria ter um diploma, enfim, e gostava muito de química também, fui fazer química. E quando eu terminei meu curso de química, eu decidi que eu não queria mais trabalhar com química, eu queria ser músico, né? Então, assim, terminando o curso de química, eu estava querendo ser músico. E investi muito nisso, assim, para essa coisa da música, mas no meio do processo eu descobri que eu não tinha disciplina nenhuma para ser músico, né? Porque talvez se eu tivesse insistido, eu até faria uma outra música diferente daquilo que eu estudava, que era tipo, uma coisa muito rigorosa, tal, fazer violão clássico, né? E eu não conseguia me adaptar àquela disciplina, né? Então fazia coisas muito diferentes. Acho que até mesmo como eu faço na fotografia. Quando eu descobri a fotografia, né? Eu comecei a dominar essa coisa da ampliação, enfim, eu já não queria muito mais fazer aquilo que era essa fotografia direta. Eu falei, não, isso aqui está muito fácil, eu vou buscar um outro caminho nesse negócio aí. Mas não é que é muito fácil, você fazer uma boa cópia não é uma coisa muito fácil. Mas eu cheguei nesse caminho, né, da fotografia expandida. Isso foi bastante por acaso. Eu fiz uma oficina, você deve conhecer, algumas pessoas aqui devem conhecer o Eduardo Castanho. Sim. Né? Eu fiz uma primeira oficina que eu fiz, foi uma oficina de fotografia de autor. Ele dá algumas oficinas de fotografia de autor. Eu não tinha ideia que era fotografia de autor, né? Eu tinha ganhado um prêmio num concurso local em Belo Horizonte. Eu lembro quando a pessoa lá, o idealizador do prêmio ligou, ele falou assim, eu sou o Fernando e tal, e aquelas fotos que você escreveu, eu queria te falar que você ganhou uma menção honrosa e tal. Eu falei, cara, que legal, nunca tinha me inscrito, né, num concurso de fotografia, bacana, assim, fiquei super feliz de ganhar uma menção honrosa. Aí eu falei, pois é, tem aquela outra, né? Então, ele falou, pois é, essa outra aí também foi uma menção honrosa. Eu falei assim, pô, Fernando, mas eu gosto muito mais daquela outra. Eu falei, pois é, essa aí foi em primeiro lugar, cara. E aí, assim, isso, né, me fez ver que eu já tinha um caminho ali que eu podia percorrer na fotografia, que eu estava fazendo alguma coisa que tinha sentido. Mas tudo assim com muito esforço meu, assim, porque eu não tive, antes dessa primeira oficina, eu não tive nenhum mestre, assim, era tudo literatura, eu lia muita fotografia, muito assunto sobre fotografia, não só necessariamente sobre fotografia, né, porque quando eu fui estudar luz, por exemplo, eu fui lá para os clássicos da pintura. Eu devorava os clássicos da pintura para poder entender luz, eu não procurava luz nos fotógrafos. E era assim, no cinema também, o cinema foi um campo, e ainda é, muito fértil pro meu trabalho, né? Assim, eu fotografei muito tempo pensando que estava fazendo cinema. Eu só descobri que não tinha nada a ver quando eu fui fazer vídeo.
desse prêmio, que era uma viagem e um curso básico de fotografia. Eu falei, pô, Fernando, mas um curso básico de fotografia para mim não faz sentido, eu já tenho um domínio, né, de laboratório. Ele falou assim, tá acontecendo o festival de inverno, que é da UFMG, e daí vem uns fotógrafos de fora, a gente vai te colocar num curso avançado, né, que foi esse curso com Castanha. Aí eu saí, eu tinha que fazer um portfólio, eu saí um dia, o metrô de Belo Horizonte estava acabando de ser implantado, aí eu fiz um ensaio fiz um ensaio de um dia, que era a ideia de alguém que estava entrando na estação de um metrô e saindo na outra, assim, eram imagens com muito movimento, e eu levei isso para a oficina. E no final das leituras do portfólio, o Castanho falou assim, olha, isso aqui é fotografia de autor, né, aquilo que ele estava fazendo. Eu fiquei muito animado com isso, né, com essas histórias todas do prêmio, e o cara falou que eu já fazia fotografia de autor, enfim. Aí propus para o festival no ano seguinte fazer uma exposição. Eu não tinha um trabalho sequer, eu tinha umas ideias. Foi tudo verbal. Cheguei lá, falei para a diretora, olha, estou com umas ideias, estou querendo fazer umas coisas assim e tal. E depois que eu saí de lá, falei, pô, muita loucura da minha cabeça propor uma coisa sem imagem, sem nada. E esqueci daquilo. E faltando, assim, acho que menos de 15 dias para o festival acontecer, ela me liga e fala assim, olha, o seu projeto passou, né? Um projeto que nem existia, já tinha até um projeto. O seu projeto passou e aí você traz um material para a gente poder fazer a divulgação da sua exposição, que seria no Palácio das Artes, que é um lugar que todo mundo quer fazer exposição. Eu falei, pô, cara, tem que fazer alguma coisa, né? Aí fui com uma caixa de negativos para o laboratório. É claro, assim, eu já fazia umas experiências, mas eram umas coisas muito toscas, assim, que eu nunca chegava no resultado que eu esperava que eu poderia chegar, né? E que já essa coisa da justa posição de imagem, sobreposição, imagem expandida, que seja. Eu já estudava isso lá, fazendo umas experiências, fazia até umas colagens, era uma coisa bem tosca mesmo, assim, mas eu experimentava e engavetava aquelas coisas. E aí quando veio essa notícia lá da exposição, eu falei, não, agora tem que sair alguma coisa. Fui para o laboratório com uma caixa de negativo, eu queria fazer uma exposição com 10 fotos, 50 por 60, né? Eu só tinha grana para uma caixa de papel 50 por 60, já comprei uma. Aí a caixa vem com 10 folhas. Você não pode errar. Não podia errar também. E os testes? E aí, os testes eu tinha uma caixa menor do mesmo papel, que era na época, usava muito heptaluro, né? Aí fui pro lab com esse material. E a primeira foto, eu só descobri que já tinha passado mais de 8 horas, né, saiu a primeira foto. E as outras fotos seguintes também foi essa média, de 8 horas por cada fotografia. E é um trabalho necessariamente, quem vê não precisa saber a quantidade de negativos, mas é uma média de 10, 15 negativos cada imagem, né? Tem negativos que você precisa tirar ele do foco, né? Porque é como se fosse a fotografia que você precisa, como o olho da gente mesmo, você fotografa, o seu olho está focado em alguma coisa, né? Assim, o fundo está fora de foco, o primeiro plano está fora de foco, então você tem que achar a sua área de, quando você está fazendo esse tipo de imagem, você tem que achar a sua área de interesse e pensar o que você vai deixar em foco, o que você vai deixar fora de foco. Tem que ter um negativo que ele funcione mesmo sem manipulação. Eu poderia fazer essa foto sem manipulação e ela ainda seria uma foto interessante, mas eu quero enfatizar mais essa imagem, eu quero trazer
o clima de fato que eu vi quando eu fiz essa imagem, né? Eu costumo fazer uns desenhos na borda do ampliador, que vai virar até um outro trabalho. Eu penso assim, quando eu for fazer um livro, aí eu vou fazer um livro só dos esboços, que acaba, porque assim, eu faço mão livre, muito rápido assim, né? Põe lá a imagem e eu fico estudando. Onde é que vai entrar uma luz, onde é que eu vou proteger, né? Onde é que vai ficar fora de foco, então faço umas marcas, faço umas letras, assim, que só eu vou saber o que... Código social. E aí, para falar um pouco da minha experiência, logo depois dessa exposição, uma pessoa que é um fotógrafo de Belo Horizonte, um cara que trabalha com sistema de zonas e tal, assim, bastante metódico ele se interessou em comprar uma imagem dessas e eu levei ele, pedi, você traz seu portfólio aí que eu queria comprar uma imagem sua. Aí ele foi, olhou as imagens, aí o cara começou a me dar uma aula de laboratório. Eu disse, porque eu trabalho com um papel tal, e esse papel, quando eu quero os tons pretos puros, eu uso o revelador, o Dectol. Aí quando eu quero os tons, eu vou usar o Selectol, enfim. Aí ele ficou me falando dessas coisas e falou uma série de outras coisas. Aí eu fui para casa fazer a foto do cara. Daí chego em casa, peguei Dectol, Selectol, coloquei na banheira, meio a meio, fiz a foto, achei que ficou fantástico. Gostei muito da foto. Aí ele olhava a foto, ficou um tempão olhando aquela foto, assim, se o cara não gostou da foto, eu gostei tanto, eu achei a cópia tão boa e o cara parece que não gostou da foto. Ele demorou muito tempo, estava uma coisa já agoniante, assim. Aí ele pegou um óculos. Ele olhava com óculos, né? Aí depois ele pegou um outro óculos que ele olhava assim de perto, assim, bem pertinho com o outro óculos. Aí, assim, depois de não sei quanto tempo, ele falou, o que você fez aqui? Eu falei assim, isso foi aquela conversa nossa aí sobre o Selectol, o Dectol e tal. Resolvi fazer meio a meio e cheguei nesse resultado. O mineirinho. E aí, assim, eu tô contando essas histórias para falar que, assim, eu experimento muito com fotografia sem medo de ficar errando, né? E você acaba descobrindo um monte de coisa, por exemplo, quando você começa a perder um monte de papel dentro do laboratório, que é hora de parar também, que não sei, não, agora você para porque né, eu já quase acabei com uma caixa de 100 folhas, porque eu queria chegar num resultado e nunca chegava. E não descobria que estava muito cansado e que eu tinha que parar e se retomasse no dia seguinte a coisa funcionaria. Né? Aí a gente vai aprendendo essa coisa fazendo. Uma outra coisa que eu sempre fiz muito também eu faço uma cópia. Essa cópia eu nunca fico muito satisfeito com ela, eu sei que é uma cópia boa, mas ainda não estou satisfeito com aquela cópia. Eu faço 2, 3, 4, às vezes faço 5 cópias, né? E tudo nesses processos. E lá, assim, eu numero atrás, porque o papel, numero atrás do papel e coloco uma seta. Porque esse papel ele vai na base do ampliador, assim, várias vezes. Guarda, aí troca negativo, vai lá, guarda de novo, enfim. Aí tem uma seta e tem uma numeração para eu saber que cópia é aquela. O laboratório era sempre uma parte da casa que eu... Na verdade, sim, minha casa era todo um estúdio, era todo um ateliê, né? Minha cozinha, quarto, banheiro, enfim. Mas eu sempre tenho uma parte ali que fica o ampliador e nem sempre fica muito bem vedada essa coisa. Eu trabalhava mais à noite, então eu começava a trabalhar à noite, depois das 10, e saía de manhã, eu
O dia começava a amanhecer, começava a aparecer os primeiros raios de luz dentro do laboratório. Uma Era hora de parar. Solarização. Aí eu parava, ia dormir, enfim, depois que eu ia ver, eu deixava as fotos de molho ali, ia ver o que eu fiz. Aí daí eu começava a ver as fotos sem olhar o verso, né? Eu gostava de uma foto, gostava muito de uma cópia. Aí quando eu olhava o verso era a primeira foto. Mas eu sempre fazia mais de uma, porque eu achava que eu podia melhorar, mas é isso, assim, quando você está fazendo cópias, nesse esquema, sempre a primeira é a melhor cópia. Pode Quase esquecer. sempre. Quase sempre. Eu visitei essa comunidade dos Arturos, a convite de um amigo. Eu sabia que era uma comunidade bastante importante, assim. Eu tinha até uma curiosidade, mas nunca tinha ido lá. E eu fui, e as primeiras vezes que eu fui sem câmera até. Eu fiquei bem uns 3 anos frequentando lá. Todos os eventos, as festividades deles eu frequentava. E no final desses 3 anos eu tenho acho que 12 imagens dos Arturos. Assim, então eu não tenho uma necessidade também de fazer muitas imagens para cada ensaio meu. Assim. Eu não faço muitos cliques, né? Essa coisa, a gente tinha muita coisa de cercar a imagem, né? Você faz 3, né? Um abaixo, um meio e tal. Eu fazia isso, mas às vezes não fazia isso muito não. Eu faço uma só. E às vezes eu faço isso até com celular. Se a pessoa me pede para fazer uma foto, eu entrego o celular. Mas você vai fazer só um? Você precisa de quantos? Né? Eu vi o Cartier-Bresson, já falou disso uma vez, né, que tem fotógrafo que sai com a câmera como se fosse uma metralhadora, atirando num bando de pássaro para ver se acerta algum. E eu acho assim que é legal quando você sai já com uma ideia bem formada do que você quer, porque daí fica muito mais fácil de acertar. Né? E tem uma coisa que é interessante também, se você tem um projeto, né, você vou fotografar postes, né? Você vai ver assim, a quantidade de postes diferentes, você começa a perceber que tem postes diferentes, né? Assim, mas assim, se você tem esse foco, aí você consegue perceber as coisas. Né? Aí fica muito mais fácil trabalhar. Você começa a tropeçar nas coisas. Né? As coisas vêm assim, fica parecendo que as coisas vêm fácil, mas as coisas estão ali o tempo todo. Né? Aí você tirou um tempo para perceber isso. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade era com as encomendas, né? Eu não gostava muito de trabalhar com encomendas, tanto que eu já trabalhei no começo, eu achava que eu queria ser fotógrafo de publicidade. Aí eu descobri que não queria ser, os primeiros trabalhos eu vi que eu não queria ser fotógrafo de publicidade, né? Porque as encomendas não eram encomendas que eu tinha uma liberdade de fazer o que eu tenho vontade de fazer. E aí essas encomendas que você tem liberdade de fazer, eu tenho elas como um desafio, eu acho bom. Então, olha, eu tenho esse tema, ou de repente não tenho um tema, enfim, e quero fazer esse trabalho, e gostaria de ter um trabalho seu, né, nesse projeto. Aí eu tenho isso como um desafio, e como desafio eu gosto, aí eu quero fazer uma coisa que responda a essa expectativa de quem me convida. Essa é uma das últimas séries minhas, que é Madre Mirada, que chama essa série.
Aliás, a série não chama Madre Mirada. O projeto chama Madre Mirada. Eles convidaram 14 fotógrafos latinos de países diferentes, né? Para ficar 10 dias em Madrid. Obviamente cada um mostrando Madrid com o seu olhar. E os curadores ficavam muito apreensivos, porque eu fotografando com filme, né, a maioria do pessoal estava com digital. Eu falei assim, cara, você vai revelar o filme aqui, né? Eu disse, não, eu revelo meus filmes lá no meu laboratório. Mas se não der, e se der problema? Se der problema, eu faço um texto, te mando.